3, 2, 1. Olá, queridos alunos, aqui quem fala é o professor Thiago Maia, de Sociologia. O assunto dessa aula vai ser a sociedade civil. Vejam bem, esse assunto é para complementar, aqueles assuntos que nós já havíamos passado em sala de aula, presencialmente, que falava dos movimentos sociais, que indiretamente está ligado à questão dos direitos políticos, civis e sociais, mas o assunto basicamente é os movimentos sociais, tá? Então, o que é a sociedade civil, O que é essa sociedade civil? Sociedade civil, vamos lembrar, que nós estudamos uma série de organizações ou entidades, como movimentos sociais, sindicatos, partidos, associações sem fins lucrativos e também, essa a gente não estudou, mas ela também faz parte, que é a igreja. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é um conjunto de instituições, ou entidades da sociedade, como eu já citei, movimentos sociais, sindicatos, partidos, igrejas, associações que exercem pressão junto ao Estado para obter benefícios públicos. Essas organizações, entidades da sociedade civil, elas criam, como a gente já estudou, ações e promovem serviços à sociedade ou lutam por direitos, como a gente já estudou lá quando a gente estudou direitos civis, políticos, sociais, ambientais, etc. Então essas entidades, além de exercerem esse papel, essa função social, elas também vão tentar conseguir benefícios do governo. O que são esses benefícios? São recursos públicos, verbas, leis e uma série de benefícios, entre elas obras, doações, que vão permitir a essa associação, esse grupo, esse partido, esse sindicato, esses entes da sociedade civil de forma geral, exercer a sua atividade, manter viva a sua atividade. Então elas vão exercer pressão, vão agir como um grupo de pressão. A sociedade civil é esses conjuntos de movimentos, de entidades, instituições que exercem essa pressão para conseguir esses benefícios públicos. Vamos ao próximo slide. Quem fala isso, Os autores, o Alex de Tocqueville, estudou a sociedade civil na América, como Robert Putnam, o Antônio Gramsci, principalmente, e o Max Weber. Um conceito importante do Max Weber é o conceito de monopólio da violência. Ele diz que o Estado ele tem o monopólio da violência. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, Ele quer dizer que o Estado pode usar a força, o poder de polícia, para controlar a sociedade civil. Ele é o único
É a única instituição social, né, digamos assim, na sociedade que tem esse poder de o uso da força, né, e o poder de polícia. Isso, por exemplo, se verificou muito bem. O poder de polícia se verifica quando, por exemplo, o Estado usa um policial para combater um bandido, né, que comete algum tipo de crime previsto em lei, ou, por exemplo, pode usar o poder de polícia para conseguir, por exemplo, que as pessoas respeitem determinadas normas e regras. Por exemplo, durante a pandemia nós tivemos que fazer isolamento social, diversas atividades econômicas tiveram que fechar suas portas. Quem teve legitimidade e usou o poder de polícia e esse monopólio aqui, né, da violência, né, exclusiva, né, quer dizer, foi o Estado. Porque monopólio significa né? Ou seja, ele é o único que detém esse poder, né? O poder da violência que é legitimado pela sociedade. Então, nessa relação Estado e sociedade civil, você vai ter o Estado com as suas instituições políticas, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? E a sociedade civil. Então, aqueles grupos lá, sindicatos, movimentos sociais, né? As igrejas, elas também exercem pressão. Eles vão exercer pressão nesses entes federativos aqui do Estado, né? O executivo, né? Ou o legislativo, para poder conseguir os benefícios públicos. E é claro, podem até exercer sobre o judiciário também. Por exemplo, geralmente as igrejas pressionam o judiciário quando vai se tratar do tema aborto, por exemplo, que elas são contrárias geralmente ao aborto, né? Mesmo aquele legalizado. Então elas vão exercer pressão, né, sobre o judiciário. Ou exercem pressão sobre o legislativo, que cria as leis e as normas e as regras, né? Ou exerce pressão sobre o executivo para que o executivo não faça políticas nesse sentido. Então essa relação Estado e sociedade civil, Estado, no caso aqui, ó, o emblema da República Brasileira, o Estado, e a sociedade civil se relacionam, né, para que os interesses, né, interesses desses grupos sejam representados dentro do Estado, que é representado por esses três poderes: executivo, o que executa e administra, representado na função do presidente da República, do governador e do prefeito, né? O legislativo, que são as assembleias, que são formadas a nível municipal pela Câmara Municipal, a nível estadual pela Assembleia Legislativa dos Estados e a nível federal pela Câmara e pelo Senado. E o Judiciário, que a nível municipal ele é representado pelo juiz de primeiro grau, a nível estadual pelos juízes estaduais, o Conselho de Juízes Estaduais, e a nível federal pelos tribunais superiores, STJ, STF e os tribunais federais das regiões. Então, esses grupos de pressão da sociedade civil, eles vão exercer pressão para que os interesses deles estejam representados dentro do Estado. Além disso, eles vão fazer aquelas ações, aquelas atividades que eles normalmente fazem como a gente viu, melhor dizendo, naquele assunto que fala dos movimentos sociais. Ok? Vamos ao... Ela chegou ao final. Eu agradeço,
né? Esse é o último assunto que a gente vai dar de avaliação. E proximamente já vai ser a nossa avaliação final. Então, estudem, né, para avaliação, né, o tema dos movimentos sociais, né, e a sociedade civil, como é que os movimentos sociais e a sociedade civil se relacionam. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau.